impressiona. Tua fidelidade, todos os dias, tua misericórdia se renovará. Deus de promessa, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Eu sei, Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu, tudo podes passar. Tu és o mesmo e não mudará. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Tu és fiel, tua misericórdia se renovará. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor que nos chamou à comunhão com o seu Filho amado Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde para falar das coisas que importam, das coisas do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um retorno para mim, diz o áudio. Diz para mim se você está me ouvindo bem, se o áudio está chegando bem aí onde você está. Dá um joinha para mim. Amém? Glória a Deus. Fala assim, pastor Ney, está dando para te ouvir perfeitamente. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos, para esse nosso encontro não demorar muito, não ficar muito longo, vamos entrar dentro dessa pauta. Domingo passado na igreja eu havia previsto, porque uma boa parte, uma grande maioria do povo evangélico, ele se tornou previsível. E no domingo na igreja, no culto da noite, eu falei, irmãos, essa semana nós vamos ser bombardeados pela modinha da hora e nós vamos estar falando aí sobre o Evangelho de Fariseus, a música da Aimee, né, que tomou a discussão do meio evangélico aí nas redes sociais e YouTube e por aí vai, né? E essa música ela tem tocado nas pessoas, né, de inúmeras maneiras. Ela chega aos conservadores de uma maneira, ela chega aos liberais de outra maneira. No entanto, todo e qualquer diálogo, toda e qualquer discussão do povo de Deus é salutar, é saudável, é importante a gente discutir
as coisas que acontecem. Bom, essa semana você vai dar uma olhada no YouTube, você vai ver muita gente falando sobre isso. E eu, como pastor, como educador, como escritor e também como poeta, eu não posso deixar de dar a minha contribuição. E eu vou tentar um pouco aqui falar das coisas que ainda não foram faladas e que parecem que não são tão óbvias, né? Tem muita gente que está vendo o óbvio, né? E a gente vai tentar falar do que não é óbvio. Primeiramente, eu quero dizer que eu reconheço que, de fato, há uma carga profética na música da Aimee. Não estou dizendo que a Aimee é uma profeta. Poeta ela é, sem a menor sombra de dúvida. No entanto, eu não estou dizendo que ela é uma profeta. Ao longo da história, Deus ele pode dar uma carga profética, um impulso profético em determinadas pessoas e determinadas obras, né? A gente pode falar da obra fantástica de John Bunyan, O Peregrino, né? Nós podemos falar de muitas sinfonias, né, do século passado. Algumas das vezes, para abrir um caminho ou se chegar a algum lugar que só Deus, na sua perfeita soberania, sabe onde vai chegar, Deus ele derrama uma carga profética sobre algumas obras. Bom, nesses dias, essa carga profética, esse intuito profético, ele foi derramado sobre a Aimee, claro, para um propósito. Assim como também havia uma carga profética sobre Jesus, que só se manifestaria anos depois, quando ele se tornasse adulto, nós devemos lembrar das palavras de Simeão. Simeão, olhando firmemente para Maria, falou: olha, esse garoto, esse menino será a causa, a razão da queda e da elevação de muitos em Israel. E uma espada transpassará o seu coração, né? Reconhecendo que havia uma carga profética sobre a criança, havia uma carga profética sobre João Batista, né? E certamente essa obra em particular da Aimee também recebeu uma carga profética. Nós não temos a menor dúvida disso, né? Se a partir de agora tudo o que a Aimee falar vai ter relevância, eu não posso mensurar isso, né? Porque eu reconheço que Deus usou uma obra dela para uma determinada, um determinado trabalho, né? E porque há justamente uma carga profética sobre esse trabalho em particular, é que o rei está nu. O rei está nu. De tempos em tempos, Deus vai deixar o rei nu. E é necessário que isso aconteça para que os corações sejam revelados. Então, nesses dias, mais uma vez, eu acredito que essa intensidade ela vai aumentar ainda mais, né? Mais uma vez, Deus deixa o rei nu. O rei está nu. Pastor, que rei é esse? É a igreja. A igreja está nua, né? O rei está nu. Bom, eu quero citar aqui, e eu vou pedir a minha esposa para colocar aí a referência bíblica nos comentários, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 19, acerca das dissensões, dos problemas e das heresias que estavam acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, né? Quando o rei está nu,
nós descobrimos quem de fato ama o rei, quem de fato ama o palácio e quem de fato está indiferente à tristeza e à vergonha do rei. Esse momento da Aimee e dessa música, ele vai expor, querido, os antagonistas que há no nosso meio. Vou falar uma coisa para você: a igreja está cheia de pessoas que amam Jesus, mas detestam a sua noiva, a sua igreja. Pastor, se as pessoas detestam a igreja, por que elas permanecem nela? Porque muitas vezes elas gostam do louvor, elas gostam de alguma coisa em particular que as mantém ligadas ali, aquela comunidade, aquele prédio, né? De vez em quando o rei precisa estar nu para que todos vejam quem se importa com o rei. Quando eu falo do rei nu, eu preciso que você lembre daquela passagem em que Noé, depois de se embriagar, o seu filho acaba expondo a sua nudez. Um pastor sábio, um pastor maduro, um presbitério maduro, diante de um evento desse, em que envolve essa música da Aimee, ele está recebendo um feedback gratuito de corações. Né? O pastor vai olhar lá a rede social das suas ovelhas e ele vai rapidamente perceber, pelo que as pessoas comentam, pelo que elas postam, né, quem são aqueles que fazem o papel de antagonista, quem são aqueles que estão verdadeiramente vestindo a camisa do quanto pior melhor, né? E aí, vendo isso, o pastor pode proteger a igreja para tempos futuros, porque ele sabe que essa pessoa ela está naturalmente reprovada para os assuntos que são mais sérios da igreja, os assuntos que precisam de sacrifício para que a igreja seja protegida. Queridos, o rei está nu, né? O pouco investimento da igreja brasileira nessas regiões, tá? E aqui eu vou também colocar nesse bojo, eu vou colocar nesse pacote o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha vira e mexe, recebe caravanas de 50. Eu já ouvi falar de 100 ônibus que saíram do Rio de Janeiro para fazer obra missionária no Vale do Jequitinhonha, que é considerado um dos lugares mais pobres do Brasil, né? Eu acredito que se sai 100 ônibus do Rio de Janeiro, deve sair 200 de São Paulo e por aí vai, né? Qual o problema de se lotar ônibus e ir para o Vale do Jequitinhonha? Qual é o problema de se lotar ônibus, de se fretar aviões e ir para a ilha de Marajó? O problema é que as pessoas vão e depois elas voltam para sua casa, né? Com uma sensação de que fez muita coisa. O Rio de Janeiro, o Brasil, né? O Rio de Janeiro tem 92, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Querido, dentro de algum desses municípios, há igrejas que verdadeiramente são igrejas ricas, né? Que tem uma entrada quase que estratosférica. Essas igrejas poderiam mandar um casal para a ilha de Marajó. Essas igrejas poderiam se comprometer com aqueles que já estão em Marajó fazendo um trabalho, né? Nisso, a música da Aimee, ela nos denuncia perfeitamente, porque ela também se coloca no pacote, quando ela diz nós, né? Nós fazemos campanhas para nós mesmos. Ela se inclui, ela entende que ela também é a igreja do Senhor. E ela entende também que o pecado é dela. E até por isso mesmo, por uma análise muito simples da música dela, a gente percebe que há um impulso profético nessa música. Verdadeiramente há um impulso profético. Por quê? Porque algumas pessoas elas estão sendo despertas.
e outras a indiferença delas está sendo revelada, coisa que um excelente instrumento profético sempre vai fazer. Né? Uma palavra profética, um poder profético, quando é derramado sobre uma comunidade, quando é derramado sobre um ministério, quando é derramado sobre uma geração, né? Esse poder profético ele sempre vai trazer despertamento e ele vai revelar a plena indiferença que há no coração das pessoas, né? Enquanto crianças estão sendo molestadas na ilha de Marajó, enquanto crianças estão sendo vendidas no mercado de órgãos, né, na ilha de Marajó, tem muita gente que está preocupada com a qualidade da coxinha, da cantina da sua igreja. Né? E é por isso que a música da Aimee vem nesse momento e ela nos fere tanto. Né? Porque esse impulsionamento profético, ele fere as nossas bolhas. Né? O apóstolo São Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, né, dotado de plena capacidade profética, ele anteviu a criação dessas bolhas, né, que nós tanto amamos e tantos detestamos ao mesmo tempo. Né? As bolhas dos nossos interesses. Né? Eu tenho uma bolha na minha igreja, eu tenho uma bolha no meu trabalho, eu tenho uma bolha no meu grupo político, eu tenho uma bolha no meu grupo de cosmovisão bíblica. Né? Eu só ando e só falo com pessoas que enxergam o evangelho da mesma maneira que eu, na mesma corrente que eu. Eu só me relaciono com pessoas que torcem para o meu clube de futebol, do meu coração, não converso com outras pessoas de outro clube. O apóstolo São Paulo anteviu, né, e preveniu Timóteo sobre a criação das bolhas. Né? Essas bolhas estourariam como úlceras malignas, cheias de um pus do inferno, para adoecer o corpo de Cristo. Né? Ele diz assim, olha, no final dos tempos, amontoarão para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências. Né? Você veja que tudo está no plural. Então, hoje dentro da igreja, nós temos a bolha daqueles que só gostam do reteté. Nós temos a bolha daqueles que só gostam da palavra coach. Nós temos a bolha daqueles que só gostam de assuntos de Apocalipse. Nós temos dentro da igreja aquelas bolhas frequentadas por pessoas que só gostam do evangelho da liberalidade, da licenciosidade, né? O evangelho da hipergraça. Então, Paulo anteviu isso. A música da Aimee, ela vem como uma espada bem afiada para ferir as nossas bolhas, a bolha de todos. Todos estão se sentindo feridos e expostos. O rei está nu. E agora, com a nudez do rei, nós temos uma oportunidade de entender quem são verdadeiramente os amigos da igreja e os seus inimigos. Né? A partir de agora, hoje eu estava conversando com um amigo muito querido, o Anderson, né? O Anderson de Oliveira, da Igreja Batista Carisma, de Rio das Ostras, né? Você que é de Rio das Ostras e precisa de uma igreja séria para você congregar, eu te aconselho a Igreja Batista Carisma, em Cidade Praiana, na Rua Goiás, né? Do meu querido amigo, pastor Tony. Um beijo no seu coração. Né? E algumas pessoas têm acusado a Aimee de a música dela não propor nenhuma solução. Não, o instrumento profético ele realmente não propõe solução. A solução ela vai ser proposta pelos sinceros. Os sinceros que vão se manifestar, né? E que depois eles vão dar testemunho de que em tempos difíceis a igreja poderá contar com eles para ser protegida. Então, muitas vezes, Deus vai expor, né, a nudez do rei, para que daí, né, aqueles que são sinceros se levantem e manifestem o seu desejo de realmente promover uma restauração
basta você lembrar da história de Neemias. Neemias estava lá no palácio, o irmão dele chega, conta para ele que Jerusalém está em ruína, ele senta, chora, fica um tempo chorando, gasta meses chorando, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, né? Enquanto ele está chorando, a sua visão está sendo refinada, depurada, aperfeiçoada. Quando ela vai no rei, quando ela chega no rei, ela está perfeita. Bom, e o resto de Neemias você conhece bem. Neemias levantou, restaurou os muros de Jerusalém em tempo recorde, né? Então, a música da Aimee vem para expor a nossa nudez, a nudez da igreja, né? Porque às vezes também quem está nu está ligando muito que já está nu há muito tempo, ele já não está mais fazendo diferença. Aliás, ele acha que a nudez dele não é nem mais nada, né? A gente também precisa fazer menção das palavras proféticas do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é essa igreja que ela acha que ela está bem vestida, bem coberta, bem adornada, ao ponto de ela dizer para o Senhor: a gente não precisa de nada, a gente tem tudo. E aí Jesus, então, né, Apocalipse 3, Jesus então fala para essa igreja que nós estamos vivendo e construindo ela nesse exato momento, nesse presente tempo. Jesus fala assim: olha, eu vou falar uma coisa para você acha que está bem vestido? Seus fundilhos estão aparecendo. Você acha que você tem alguma coisa? Você é miserável. Não, você acha que você guardou alguma coisa? Você é pobre, cego e nu. Vocês não têm absolutamente nada. No caso de Laodiceia, né, quem expõe a nudez do rei é o próprio Senhor da igreja. O Senhor expõe a nudez do rei. Bom, enquanto ele não chega para expor a nudez de todo o mundo, ele vai levantando pessoas, ferramentas, instrumentos proféticos para de tempo em tempo dar à igreja a oportunidade de se consertar. A música da Aimee, ela é um ato de misericórdia, assim como foi atos de misericórdia o que Deus fez com o Faraó. As primeiras pragas do Egito, elas na verdade funcionam como ferramentas proféticas de misericórdia. Pois bem, há um tempo atrás, a hoje senadora Damares já havia nos mostrado as nossas fraturas, quando lá atrás ela falou sobre o problema de Marajó. E o que nós fizemos? Inclusive muitos crentes e muitos evangélicos, nós a ridicularizamos. Juntamente com os algozes da igreja, nós juntamos coro e ridicularizamos. E aí o Senhor então levanta, lá nos Estados Unidos, um camarada para fazer um filme chamado Som da Liberdade, onde ele mostra o problema do sequestro de crianças, o problema de se vender órgãos de crianças, o problema da prostituição infantil, né? E agora o Senhor levanta a Aimee. Então, a palavra da senadora Damares, né? A carga profética sobre o filme Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade. E agora a carga profética que está sobre a música da Aimee são ferramentas proféticas de misericórdia sobre nós. Quero lembrar para você que essa misericórdia do Senhor para com Faraó, se não me engano, vai até a 4ª ou 5ª praga. Depois, irmãos, a coisa fica muito difícil. E não vai ser diferente com a igreja brasileira. Nós temos igrejas no Rio de Janeiro, nós temos igrejas na região dos lagos, querido, que já estão perto de arrecadar R$1 milhão por mês nas suas programações normais. Eu acho que R$1 milhão por mês dá para você manter 2 famílias tranquilas, né, a serviço exclusivo do Evangelho na ilha de Marajó. Bom,
Vamos lá, Marajó é o nosso único problema? Não, querido, está acontecendo em Marajó, acontece no Brasil inteiro, talvez lá com mais intensidade. Deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho observado aqui no município onde eu vivo. Né? Eu vivo desde 1995 aqui nas imediações de Casimiro de Abreu, Barra de São João, distrito de Tamoios. Né? Essa região aqui é a minha área de atuação ministerial, o meu sítio apostólico. Essa região aqui, Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios, é onde o Senhor me colocou. Né? Eu estou loteado aqui nessa região, servindo a igreja dele aqui nessa região. Queridos, aqui em Cabo Frio, nesse último ano, aumentou assustadoramente a denúncia e a prisão de pedófilos. Né? Aliás, em Rio das Ostras, anteontem ou essa semana, prenderam alguém aí com farto material de pornografia infantil. Então, Marajó, na verdade, é a ponta do iceberg. Esse é um problema, né, que já nos atinge há pelo menos 100 anos. O problema da pedofilia, o problema do abuso de homens mais velhos a meninas, a crianças, querido, não é uma coisa nova na cultura brasileira, não é uma coisa nova na cultura nacional. Né? Agora, há mais ferramentas e há mais instrumentos para que essas pessoas sejam punidas. Mas esse problema ele não é exclusivo da ilha de Marajó. Né? A questão do turismo sexual infantil, ele sempre vai ser percebido aonde há turismo, né? Cidades turísticas de adulto, vamos lá, Rio de Janeiro, lugares tropicais, Praia do Futuro, Búzios, Angra dos Reis, né? E eu tenho certeza que você, do seu próprio conhecimento, é capaz de citar outros lugares também. Então, não vamos dizer que todo o problema brasileiro sobre prostituição infantil está concentrado em Marajó, que isso por si só é uma mentira. Bom, a música da Aimee, ela é profética no momento em que ela nos chama para o despertamento e o reconhecimento de que esse problema existe e precisa ser encarado. Né? Porém, aqui eu vou também deixar a minha crítica, né? Que é normal, como eu falei, é uma coisa profética, né? A música é profética, a Aimee não é consagrada profeta do Senhor para ser infalível, para ser inerrante, né? Nós reconhecemos que a música tem uma carga profética que nos chama para o despertamento, né? Mas a gente precisa dizer também que o que acontece em Marajó, querido, tem e deve e só pode ser resolvido pelo poder de polícia, pelo poder de Estado. No mínimo, a igreja ela vai arrumar um jeito de curar os feridos. Né? Aonde a igreja chega, ela tem o poder de curar os feridos, mas ela não tem o poder de evitar a doença, de evitar aquilo que causa fratura. Marajó, assim como o Rio de Janeiro, Copacabana, querido, são lugares que precisam de poder de Estado, poder de polícia, a não ser, né, que o Senado, a não ser que a Câmara dos Deputados, assim como fez com o IBAMA há um tempo atrás, né, você percebe que o IBAMA, de uns anos para cá, recebeu o poder de polícia. Hoje, os agentes do IBAMA, eles fazem fiscalização armado, como se eles fossem polícia. Né? Então, a Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado, aprovaria uma lei, né, dando às agências missionárias que se encontram ali em Marajó poder de polícia, né, reconhecendo a relevância do serviço, reconhecendo a seriedade da instituição,
reconhecendo o chamado ministerial do pastor, né? Todos que atuassem naquela região ali teriam treinamento e poder de polícia. Aí sim, querido, aí a coisa ia se resolver. Porque, querido, a gente não pode ser infantil e romântico, né, achando que a intercessão e a pregação do evangelho vai resolver tudo. Tem coisas que só se resolve pela força. E aqui eu vou abrir um parênteses para indicar a você também um grande filme que vai te fazer compreender isso. Se você puder, assista o filme que saiu agora no Extreme, na Netflix, chamado Einstein e a Bomba. Né? Einstein, ele era um cientista, mais do que isso, Albert Einstein, ele era um pacifista convicto, ele era realmente um pacifista militante, né? E diante de todas as atrocidades de Adolf Hitler, que lamentavelmente algumas pessoas no Brasil acham que as suas atrocidades não foram nada. Nós temos algumas autoridades no Brasil que acham que o nazismo não foi nada. Não dá nem para ser considerado uma mancha na história, no máximo um rabisquinho, né? Einstein, que era, irmãos, reconhecidamente na história um pacifista de carteirinha. Num dado momento, Einstein compreende e escreve para o então presidente americano uma carta. Por quê? Porque ele reconheceu que só há uma coisa que é capaz de parar um homem mau que tem uma arma na mão. É um homem bom que tenha mais armas do que o homem mau. E ele então, escrevendo ao presidente americano, ele diz: se vocês não fizerem a bomba atômica, Adolf Hitler vai fazer primeiro. E não haverá mais esperança para ninguém no mundo. Bom, o restante da história você já conhece. Houve uma guerra armamentista. Os Estados Unidos venceu a corrida nuclear, lançou 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. A guerra termina em agosto de 1945 e nunca mais uma bomba nuclear explodiu sobre capital alguma do mundo desde então. Queridos, o que acontece em Marajó só pode ser resolvido pelo poder da espada, o poder do Estado. A igreja, ela não tem poder de polícia para resolver o que está acontecendo em Marajó. A igreja não pode ser responsabilizada pelas queimadas na Amazônia, porque ela não tem poder de Estado para fiscalizar as fazendas, os sítios, as chácaras, as propriedades e os seus proprietários. De modo que, sim, é uma covardia lançar essa responsabilidade sobre a igreja, porque não é a tarefa dela. Bom, mas isso estava no script de Deus, porque a liderança da igreja precisa ver os tolos abraçarem esse discurso de que é culpa da igreja porque não há alimento, de que é culpa da igreja que as florestas estão queimando, porque é culpa da igreja que as baleias estão sendo assassinadas, porque é culpa da igreja do aquecimento global, é culpa da igreja que os vulcões estão entrando em erupção. Essas pessoas que têm esse discurso, elas precisam ser reparadas na igreja, porque elas já estão reprovadas. A igreja não pode confiar a elas nada de importante, né, sobre a pena de ter prejuízo na sua missão.
A igreja, ela influencia, sim, de outras maneiras. Para isso, a igreja tem que se envolver com a política. A igreja deve se envolver com a política. E falar em se envolvimento com a política, está aqui a esposa querida do nosso vereador Carlos, né, Carlos Itamar, né, minha amiga, minha querida amiga Ingrid, né, eu e ela, a gente se batizou junto. Ingrid, um beijo para você, para o Carlos e para as meninas e para as suas netinhas. Que Deus te abençoe. A igreja, ela tem o poder de formar consciências, né, e de repente, quem sabe, na melhor das hipóteses, liderar uma agenda positiva. Né? Liderar uma agenda positiva, dizendo, olha, vote nas pessoas que vão proteger as matas, vote nas pessoas que têm um compromisso com a polícia, vote nas pessoas. É claro que o que está acontecendo em Marajó, nenhum dos moradores dali está satisfeito com isso, querido. Ninguém gosta de ver a sua nudez sendo exposta. Quem gosta de ver a sua nudez sendo exposta? Olha, eu trabalhei aqui no município, aqui, eu não vou falar o nome do município por uma questão ética, e nesse município há uma quantidade absurda, eu não sei como é que está hoje, mas na época que eu trabalhei lá, talvez fosse uma das maiores do estado do Rio de Janeiro. Índice de roubo de carro. Nossa, sempre ao redor, na praia, no centro da cidade. Irmãos, todo dia eu trabalhava no lugar público, as pessoas às vezes chegavam lá perguntando, olha, você viu o meu carro aqui? Você viu alguém tirando o carro daqui? Irmãos, era por dia uns 20, 30 carros sendo roubados. Você, quando tem um carro roubado, o que você faz? Você vai na delegacia. E aí, quando a pessoa chegava na delegacia para dar parte do roubo do seu carro, o escrivão da delegacia dizia assim, olha, eu não vou poder te ajudar, porque o sistema para dar entrada aqui, na sua reclamação, o sistema caiu. Tenta dar um pulo aqui na cidade, aqui em cima, e procura a delegacia lá, e de repente você vai conseguir fazer esse boletim de ocorrência do roubo do seu carro. Então a pessoa saía dali daquele município, ela ia até o outro município lá em cima, e lá ela conseguia fazer o boletim de ocorrência do roubo do seu carro. Irmãos, a delegacia estava sempre com problema? Não. É que as pessoas que trabalhavam ali, alinhadas com o prefeito e alinhadas com o vereador, por ser uma cidade turística de grande movimento no verão, tentavam de todas as maneiras empurrar para longe a mancha criminal. Porque quando começa a se roubar muito no lugar, e a delegacia começa a criar boletim de ocorrência, isso começa a entrar na mídia, isso começa a ir para os jornais, isso atrapalha o comerciante, isso atrapalha o dono da pousada, isso atrapalha o vendedor de picolé na beira da praia, isso atrapalha as lojas, isso atrapalha o mercado. Então, sempre que uma pessoa ia naquela delegacia para dar parte do que seu carro havia sido roubado, ela era encaminhada a ir na delegacia no município lá em cima, e lá ela conseguia fazer o boletim de ocorrência para empurrar a mancha criminal para longe daquela região que era turística. Ainda hoje é turística, né? Considerado no estado do Rio de Janeiro o 4º município com melhor estado de qualidade de vida do Rio de Janeiro. Né? Entre 10, essa cidade aqui, perto da gente, né, é considerada a 4ª melhor cidade fluminense para se viver. De repente, ainda hoje, se o seu carro for roubado lá, você não vai conseguir fazer um boletim de ocorrência e eles vão te mandar para um outro lugar, e nesse outro lugar você vai conseguir fazer o boletim de ocorrência. E a mancha criminal vai ficar lá naquela delegacia, não vai ficar na delegacia daqui. Né? Então, diante dos órgãos de fiscalização, bom, não está acontecendo nada, as pessoas estão indo e estão voltando sem transtorno nenhum. É o que acontece em Marajó. Veja bem, o Ministério Público Federal, daquelas pessoas que moram lá,
quiseram dar uma multa na Damares de 5 milhões de reais. Por quê? Porque ela expôs um problema que eles não queriam que fosse exposto. E isso sempre vai acontecer. Todas as vezes que nós expormos um problema que Deus expôs, né, que a gente se levantar contra algo que Deus revelou, talvez a gente pare o primeiro instrumento profético, Deus vai levantar outro. Talvez a gente pare o segundo instrumento profético, Deus vai levantar outro. Bom, para falar sobre esse problema que assola a América do Norte e a América Latina de um modo geral, a prostituição infantil e o tráfico de órgãos infantis, eu já vi 3 vozes se levantar. Vai chegar uma hora, irmãos, que a nossa ousadia vai fazer o Senhor se levantar contra nós. E aí não haverá mais esperança. E a gente vai sentir saudade das palavras da Damares e das canções da Amê. E a gente vai lamentar e vai dizer, ai, por que eu não ouvi? Por que eu não cantei junto? Por que eu não dei atenção? Pois bem, uma parte, né? Uma parte da igreja, ela verdadeiramente ela vai ser desperta nesse assunto, que é um assunto de Deus, é uma pauta de Deus. Sem a menor sombra de dúvida, né? Esse é um assunto de Deus, tem a urgência de Deus e tem o peso da glória de Deus. Mas o fato de Deus fazer alguma coisa não impede o diabo de ser ousado. E aí ele pega essa mensagem que é pura e que é verdadeira e ele enche ela de denuncismo e de cristicismo para tentar contaminar a igreja de Jesus. É o que a gente tem visto aí. Querido, cuide do seu coração, cuide da sua fé, né? Se você puder fazer alguma coisa pelas crianças de Marajó, faça. Se você já está fazendo por outro grupo, em outro lugar, fique em paz. Não, você não é responsável por todas as coisas que acontecem no mundo. Mas não pode ser indiferente às coisas que chegam até você. Né? Então, se você puder ajudar, se você souber de alguma agência missionária que está em Marajó fazendo um trabalho sério, manda o dinheiro, mande 5 reais, mande 10 reais, mande até mais se você puder. Né? Mas cuidado para não ajudar a rasgar ainda mais as roupas do rei. O rei agora está nu. E o que nós podemos fazer para cobrir a nudez do rei? Lembrando que quando eu falo de rei, eu falo da igreja, tá, irmão? Senão daqui a pouco alguém vai dizer assim, pastor Ney falou que Jesus está pelado. Irmão, por favor, né? Me ajuda, né? Me ajuda. O rei está nu. O que você pode fazer para cobrir a nudez do rei hoje? Ore, interceda, contribua. Não se junte à massa dos críticos e daqueles que gostam de denunciar por denunciar. Né? Deus nos chamou para nós sermos parte da solução, não do problema. Né? O Senhor falou por meio de Paulo, naquele texto da Santa Ceia que nós lemos e colocamos aqui nos comentários. Olha, é importante que essas coisas aconteçam no meio de vocês. É importante que no meio de vocês haja dissensões. É importante que no meio de vocês pessoas fiquem para trás. É importante que no meio de vocês pessoas fiquem com fome, se sintam desamparadas. Para quê? Para que aqueles que são sinceros se manifestem. E aqueles que estão na igreja por modinha, ou apenas porque gosta do alívio dos louvores e do ambiente, para que esses sejam anotados, reconhecidos e devidamente reprovados. O rei está nu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Ore pela igreja no Brasil, ore por Israel, ore por Brasília, né? Ore pelo seu país, ore pelo seu povo.
né? Os problemas que nos atingem são muitos e são inúmeros, né? Mas pela graça de Deus e com o despertamento que o Senhor tem dado de tempo em tempo, irmãos, nós vamos nos levantar no poder e na coragem do Senhor para mudar a cara dessa nação. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu quero abençoar a sua casa e abençoar a sua vida, declarar e profetizar que da sua família e da sua comunidade sairá solução que vai curar a igreja de Cristo nesse tempo. Quero declarar e profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa, né? Que vocês serão sementes que vão abençoar e vão nutrir, né, essa geração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Guarda essas palavras no coração. Se você acha que o que eu falei aqui é importante, me ajuda, compartilha esse vídeo nos seus grupos, compartilha esse vídeo no seu Facebook, manda esse vídeo para a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor ilumine a sua vida com a luz do seu rosto, que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos assista no momento das nossas fragilidades. Pessoas bonitas, beijo no coração, obrigado por ter ficado aqui comigo, né, todos vocês. Tiago, eu vou te mandar uma mensagem, tá? Que eu preciso que você me faça aí uma atualização naquela nossa música que a gente gostava de cantar lá em Talva. Eu preciso de uma atualização naquela letra, tá? Eu vou te mandar aí pelo zap para você me orientar aí, tá? Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja no nome de Jesus. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo podes passar. Tu és o mesmo e não mudará. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Que o Senhor te abençoe. Pessoas bonitas, até um próximo encontro nosso, no nome santo de Jesus.